Seja muito bem-vindo ao canal do projeto Estudo Fácil, um projeto que vai te fazer ser um estudante melhor. Eu sou o professor Caio Bentes e eu ajudo vários alunos a se tornarem melhores alunos através de técnicas de estudo de alto rendimento. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade na hora de estudar. A ansiedade está atrapalhando você? Está te prejudicando? Você não consegue estudar, você não consegue realmente produzir o que você poderia produzir? Não se preocupe, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. Comente o que você acha sobre esse assunto, comente a sua experiência, tire suas dúvidas, deixe seu comentário, deixe seu feedback. Se você estiver assistindo esse vídeo em outras plataformas como Facebook, Instagram, eu te peço também que faça a mesma coisa, compartilhe com seus amigos, coloque esse vídeo no máximo número de pessoas que você possa mostrar. Deixe seu comentário também, é de muita valia para nós. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre ansiedade na hora de estudar. Bem, a gente vai falar um pouco sobre como a ansiedade ela pode atrapalhar os seus estudos. Esse é um problema muito comum com os estudantes, ser ansioso, estar ansioso. E não só a ansiedade em si que nós vamos falar. Nós vamos falar numa questão um pouco mais motivacional aqui. Também vamos falar sobre alguns problemas que você pode enfrentar durante a sua jornada. Então vamos abordar todo esse panorama para que realmente a gente consiga solucionar esse problema com 5 dicas que nós vamos passar hoje para você. São 5 dicas muito simples, dicas que você pode aplicar facilmente. Porém, você tem que aplicar com foco. Todas as dicas que nós passamos aqui no canal, elas têm uma finalidade de ajudar você a ser um estudante melhor. Mas elas só vão servir de alguma coisa se você realmente aplicar elas. Então já fica ligado nessas dicas. Antes de mais nada, nós temos que identificar os problemas que podem estar causando nossa ansiedade. O primeiro problema que eu gosto de ressaltar é justamente a ansiedade em si, do nervosismo da pessoa. É aquela ansiedade leve, é a ansiedade que realmente não tem uma causa específica. Você é ansioso de natureza. Mas não é aquela ansiedade que chega a te paralisar. É uma ansiedade leve, você sente ela, você deixa nervoso. Mas de qualquer forma, essa ansiedade, ela tira sim a sua produtividade. E se você está buscando cursos mais concorridos, você tem que se atentar aos detalhes. Costumamos dizer que o estudante de alto nível, ele está sempre atento aos detalhes. E essa pequena ansiedade que está tirando seu pequeno foco, está te tirando esse pequeno desenvolvimento, ele é um detalhe importante sim. Então você tem que ficar atento a ele. Você tem que identificar quais são exatamente o que está causando aquela ansiedade. Uma das causas que podem estar provocando isso é justamente a pressão que você tem do mundo exterior. E aí você tem que entender que a pressão do mundo exterior é uma coisa que não está sob o seu controle. O que você pode controlar é justamente o que você recebe como pressão. A pressão, ela basicamente só funciona se você aceitar essa pressão. Ela vai existir no mundo exterior, pressão de pai, pressão de mãe, pressão de família, pressão de familiares, mas como você aceita essa pressão é que vai ditar justamente quanto ela vai interferir no seu cotidiano. Então é muito importante que você esteja muito ligado a esse detalhe. A pressão ela só vai dar certo se você deixar que ela dê certo em você. Então o primeiro passo para você realmente identificar esse tipo de pressão nesse caso é que você tem que colocar na sua mente, no seu mindset, de que você precisa realmente não se importar com esse tipo de situação. Quando eu falo não se importar, é não deixar essa pressão realmente fazer algum efeito sobre você. Não é você ficar indiferente à opinião dos outros. Receber opinião, ela é um pouco complicado. Você pode receber essa opinião e deixar que ela influencie você ou não. E aí vem a situação da pressão externa. Existem outros fatores patológicos também na questão da ansiedade. Existem pessoas que têm uma patologia com a ansiedade por si só. E aí já traz outras situações maléficas, como depressão, ataque de pânico, entre outros. Nesse caso, você tem que procurar justamente uma ajuda especializada, um psicólogo. Não adianta você tentar também tapar o sol com a peneira. Eu estou dando aqui algumas dicas de como lidar com algumas pequenas situações que minam ali o seu estudo. Então, se você está realmente sofrendo de uma ansiedade severa, que paralisa você, que tira o seu ar, que você fica realmente totalmente paralisado, não consegue fazer absolutamente nada, em que qualquer coisinha tira ali a sua concentração e coloca você em uma crise, você tem que sim procurar uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, procure um médico. Não tenha vergonha disso. Assim você vai conseguir, pelo menos, amenizar em muito o seu problema se você conseguir achar aí uma ajuda especializada.
e conseguir, consequentemente, progredir nos seus estudos. Então vamos lá falar sobre as 5 dicas que você pode fazer para conseguir eliminar ou pelo menos reduzir bastante a sua ansiedade na hora de estudar. Como eu falei anteriormente, essas dicas são para você eliminar aquela ansiedade leve que está atrapalhando você. Mas até um ponto moderado você ainda consegue utilizar essas dicas e realmente ter algum efeito produtivo na hora de estudar. Dica número 1. Crie uma rotina de estudo. É muito importante que você crie um hábito de estudar. Se você tem uma rotina muito volátil, você pode simplesmente adaptar alguns pontos. Mas crie uma rotina. Crie uma rotina de estudar. Quando eu falo rotina, não é exatamente estudar no mesmo horário, mas estudar da mesma forma. E sendo que essa forma tem que ser a forma que funcione para você. Então, se você estuda geografia de uma forma, a história de outra, continue fazendo isso, crie esse hábito, se essas formas estão dando certo para você. Lembre-se que criar uma rotina é um exercício contínuo, então você vai ter que fazer isso mais de uma vez. Não adianta você simplesmente parar de fazer essa rotina. Por que criar uma rotina é extremamente importante nessa hora de criar ansiedade? Porque você vai estar falando para o seu cérebro que você está focado. E quando você está focado, você cria uma rotina, você se acostuma com aquela situação, a ansiedade meio que fica de lado, porque você se foca. Dica número 2, mentalize o seu objetivo. A sua ansiedade, como eu falei anteriormente, ela pode estar muito relacionada com a pressão externa. Mas você pode usar isso como combustível. Você pode usar isso como um combustível que vai te dar um boom ainda mais nos seus estudos. Para isso, você tem que materializar seu objetivo. Se você quer passar naquele concurso, se você quer passar em medicina ou então em qualquer outro curso, você tem que ter esse objetivo muito claro. Vai te ajudar mais uma vez a ficar focado e colocar a ansiedade de lado. Dica número 3, durma com qualidade. Bem, essa dica é às vezes pode ser um pouco complicada de entender, porque a ansiedade ela pode influenciar sim na hora do seu sono. Mas se você realmente criar o hábito de dormir com qualidade, se você criar o hábito de dormir com uma qualidade muito maior, a sua ansiedade vai diminuir. Consequentemente, você vai dormir melhor ainda, consequentemente, você vai estudar melhor. E cada vez mais a sua ansiedade vai ficando de lado. Existe um vídeo aqui no nosso canal, eu vou colocar aqui no card e na descrição também, que eu falo justamente sobre sono. Tem um podcast e tem um vídeo, não me lembro exatamente, mas você pode clicar aí e já conferir, tem algumas dicas muito bacanas de sono e como você pode organizar melhor o seu sono. Inclusive, vamos fazer mais vídeos sobre isso, que é um assunto muito importante para o seu desenvolvimento como estudante. Dica número 4, pratique meditação e relaxamento. É muito importante que você entenda que a ansiedade é um problema da sua mente. Você não pode simplesmente resolver ele com assuntos externos. O que você precisa realmente é entender que você precisa relaxar a sua mente na hora de estar ansioso. Medite, tire 5 minutos para meditar. Existem vários vídeos no YouTube me ensinando meditações de relaxamento. Ou se você não gosta muito da ideia, simplesmente pare tudo o que você está fazendo, sente num local silencioso, feche os seus olhos, coloque uma música relaxante e fique ali por 5 minutos. Acalme sua mente. Isso vai ajudar a dissipar mais aquela ansiedade. Um ponto importante de ressaltar de largar tudo e fazer isso é que você pode pensar, cara, mas eu estou no meio do estudo. Você tem que entender que o estudo ele só vale a pena se ele estiver com bom rendimento. Não adianta nada você se prender com cronograma, com tempo, se fixar ali naquele minuto se você está ansioso e não consegue render. Então é muito melhor que você realmente pare tudo e relaxe e volte com uma produção muito melhor. A dica número 5 é apenas a cereja do bolo, é respire fundo. É muito simples, isso funciona muito até na hora da prova que você vai fazer. Muitas vezes você fica nervoso, ansioso na hora da prova, e aí você simplesmente precisa respirar. Como é que você pode fazer isso? Respire, inspire por 5 segundos e depois solte o ar por 5 segundos. Você vai ver que você vai se acalmar de forma instantânea e a ansiedade vai se dissipar quase que completamente. Então o simples fato de você respirar na hora de um grande estresse ou que você está muito nervoso ou muito irritado já vai te ajudar muito. Não só na hora de estudar, no seu dia a dia. Bem, pessoal, espero que essas dicas tenham sido de grande valor para você. Se você chegou nesse ponto do vídeo, eu já quero te parabenizar por estar batalhando para ser um estudante melhor. Nós aqui do Projeto Estudo Fácil nos empenhamos ao máximo em trazer os melhores conteúdos, as melhores dicas, as melhores técnicas para você. Então eu já te peço desde já que, se você puder, apoie o nosso canal aqui no nosso link do Apoie-se. Você pode doar qualquer quantia para o nosso projeto, de acordo com o valor que você der para o nosso conteúdo. E assim você ajuda a nos manter nesse projeto maravilhoso. Se você não puder ajudar com uma ajuda financeira, não tem problema nenhum, não se sinta culpado por isso. Você simplesmente pode apoiar de outras maneiras. Você pode compartilhar com seus amigos, você pode comentar, você pode jogar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis.
Compartilhe, comente, nos incentive, dê seu feedback, tire suas dúvidas. Isso já auxilia muito a gente continuar o nosso projeto. Então, desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.